Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Tainan de volta, hein? De volta para mais uma aula sensacional, mais uma exploração do nosso mundo da física. Hoje é dia de começar um ramo novo, tá? Já tem aí para você, até o momento. Tem aula de mecânica, cinemática, tem dinâmica, tem aceleração, tem velocidade, tem lei de Newton, tem movimento circular, tem aulas de mecânica. Já gravei também para vocês umas aulas de termologia, né? Já aprendeu um pouco sobre calor, sobre temperatura, quantidade de calor, equilíbrio térmico, gases, né? Já falamos também. E hoje, meus queridos, vamos começar a falar de uma outra área, essa querida área aqui, ó, ondulatória. Importante? Nossa, importante demais para nossa prova, para nossa aprovação. Hoje, então, é uma aula introdutória. Provavelmente eu voltarei com esses conceitos, né, um pouco mais avançados no futuro próximo. Então, senta aí, pega seu material, pega sua água, pega sua coxinha. Pode se preparar, que hoje a gente vai falar sobre ondulatória. Aula introdutória, tá, gente? Aula inicial. E esse aqui é legal. Nossa, gente, isso aqui é muito divertido, é muito legal. Sempre vem acompanhado de outros conceitos que a gente já falou. Então, vamos lá, né? Vamos lá que hoje é dia de falar de ondulatória. Beleza, meus queridos? Vamos iniciar aqui com a nossa introdução? Vamos ler um pouquinho? Tá falando assim, ó. Ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas. Exatamente, estuda as ondas. Tipo de onda, professor? É a onda do mar? Não é a onda do mar, tá? Primeira coisa que a gente já vai fazer aqui, a separação, é que a onda do mar, no ponto de vista da física, não é onda. Onda do mar não é onda, tá? É uma perturbação, mas onda não é não. Beleza? A gente vai entender por que não é. Então, né, são perturbações que se propagam transportando energia, mas olha só, vou até colocar aqui pra você coloridinho, olha só, opa, marca texto. Olha aqui, ó, mas não matéria. Por isso que a onda do mar, do ponto de vista da física, não é onda. Por quê? O cara que tá lá pegando uma onda, surfando, surfista, ele tá aqui, deixa eu colocar aqui, vou desenhar, hein? Vou desenhar pra vocês, vou colocar aqui um verde, o verde tá legal. Não, vou colocar azul, né, que é o nosso tema aqui do mar. Então o cara tá lá. Vixe Maria, ficou lindo, hein? Nossa senhora, cadê o professor Anderson aí pra olhar nossas aulas de nossos desenhos? O surfista tá aqui, né, pegando a onda dele. Tranquilão. Maravilha. Fala uma coisa pra mim. Ele tá aqui inicialmente nesse ponto 1. Aonde é que ele vai terminar essa onda dele? Vai terminar lá no ponto 2, às vezes já lá na areia, certo? Certo. O meu surfista tem massa? Tem. Tem massa, professor, tem massa. A prancha também tem massa? Tem massa. Se tem massa, tem matéria, certo? Então, transportou matéria? Transportou. Se transportou matéria, então não é onda. Não é onda. Sabe o que é onda, então, quando a gente fala do mar? Sabe quando você tá lá de boa, quentinho lá, a água até aqui o peito, tranquilão, aí tá vindo a onda. Aí você tá olhando a onda vindo. Aí ela tá vindo aqui do você. Aí você tá olhando. Aí sabe o que acontece? Ela passa por você e você faz... E a onda vai embora. Você saiu do lugar? Não. Você não saiu do lugar. Ela passou por você, você sente a energia dela passando, você vai pra cima e pra baixo, mas continua no lugar. Isso é onda. É exatamente isso que é a onda do ponto de vista da física, tá? De novo, isso aqui a gente tá falando só pra você, não precisa ser aquela pessoa chata não, tipo, o tempo todo falando, isso aí tá errado, isso aí tá errado. Não, isso aqui é só pra gente entender o ponto de vista da física. Beleza? Continuando aqui nossa leitura. Ela está presente, vamos pegar o marca-texto, ela está presente em nosso cotidiano de diversas formas. No som, isso aqui vai ser importante, no som que ouvimos, na luz que enxergamos, nas micro-ondas que aquecem nossos alimentos, e até nas ondas sísmicas, aquelas, né, que atravessam a Terra. Beleza? Então, isso aqui tudo vai estar no nosso cotidiano, vão estar nos nossos exercícios, beleza? Principalmente assim, né, quando a gente falar sobre física moderna, lá na frente, o último ramo, né, que a gente desmembra na física para vestibular, a gente vai entender que a luz, principalmente a luz, ela vai ser onda, mas também vai ser partícula. Essa aula vai ser legal. Essa aula vai ser extremamente interessante. Então, esses conceitos aqui vão se repetir nos outros ramos. Beleza?
Estudar as ondas nos permite o quê? Compreender como a informação é transmitida, como funcionam instrumentos musicais. Essa aula de instrumentos musicais vai ser sensacional, tá? Sistemas de comunicação e até exames médicos, tá? A física está presente em quase tudo, gente. Quase tudo vai ter física, velho. Quase tudo. Vai ter como não, hein? Tem até uma graduação hoje chamada Física Médica, né? Que a gente usa os princípios da física para evoluir a medicina, tá? Extremamente interessante. Um curso novo. Dá uma pesquisada aí, Física Médica. Às vezes você se interessa, tá? Tem pouco tempo, acho que tem uns 10 anos apenas que esse curso tá aí vigente. O que isso significa, professor? Gente, significa que tem poucas pessoas formadas hoje, né, nessa área. Então dá uma pesquisada, às vezes você se interessa, hein? Vambora. Como o ultrassom, né, por exemplo. Essa área da ciência revela a natureza vibratória de muitos fenômenos físicos e é essencial para entender o mundo em movimento e transformação. Olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó, para vocês enxergarem. Olha esse GIF aí, que maravilhoso. O que ele está dizendo ali pra gente, ó? Tá vendo que a bolinha, ela tá sempre no mesmo eixo? Vou colocar aqui pra vocês. Olha só, ela tá aqui nesse eixo Y, tá vendo? Deixa eu trocar essa cor, que essa cor não ficou legal. Vou colocar vermelho. Ela tá sempre nesse eixo Y, tá vendo? Ela não sai do lugar. A onda tá passando por ela, tá indo e voltando, tá indo e voltando. Ela sobe e desce, porém ela continua no mesmo lugar. Beleza? Então isso que é onda, né? Do ponto de vista da física. É isso. Beleza? O que você achou? Fácil, médio, difícil? Tranquilo? Tudo bem, anota no seu material, pega teu caderno, anota aí bem bonitinho, bem colorido, bem legal, por favor, tô de olho em você. Coloca esse negócio aí no seu caderno. Beleza? Anotou? Anotado? Vamos seguir? Vamos seguir. Então, continuando, ó, classificação. Vamos fazer algumas classificações dessas ondas. Essas ondas vão se classificar de 3 formas, tá? Como é que vai ser? Propagação. Quanto à sua propagação. E quanto à sua direção. Quanto à propagação e quanto à direção. O que vai ser essa propagação, gente? Volta aqui pra mim. Propagação a gente vai separar, vão ser 2 vertentes, tá? Vamos separar em 2 partes. A primeira parte vai ser ondas mecânicas. E a segunda parte vão ser ondas eletromagnéticas. Vamos lá. O que é uma onda mecânica então, pessoal? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material para existir. Meio material. Um grande exemplo disso é o som. Se não tiver atmosfera, não tem som. Não tem. Ou seja, perdão. Quando você está assistindo lá os filmes que tratam do universo, das galáxias, né, ou Guerra nas Estrelas, o que acontece? Quando explode uma nave, você escuta aquele barulhão, né? Isso vai acontecer, gente? Não vai. Porque o som ele não se propaga no vácuo. Por que ele não se propaga no vácuo, professor? Porque no vácuo não tem matéria. É isso. Então, uma onda mecânica ela precisa obrigatoriamente de um meio material para existir. Tudo bem? Isso aqui você já sabia, né? Tenho certeza que você sabia. E uma onda eletromagnética? Caraca, professor, vou escrever aqui vácuo pra gente entender. Uma onda eletromagnética é aquela onda que vai se propagar no vácuo. Professor, ela também se propaga no meio material? Também. Mas ela perde um pouco de velocidade, tá? Quando a gente fala um pouco sobre reflexão, refração, a gente vai entender um pouco melhor essas ondas eletromagnéticas. Por que ela se autossustenta no vácuo? É como se a gente tivesse em 2 eixos. Não vou conseguir desenhar para vocês não, tá? Mas é como se ela tivesse 2 eixos, tá? Tanto no X quanto no Y. Ela se autossustenta por conta de estar nesses 2 eixos, tá? Então a onda eletromagnética ela vai se propagar no vácuo e também no meio material. Um exemplo disso é a nossa querida luz, né? Claro, a luz sai lá do Sol. Depois de 8 minutos ela chega aqui na Terra, tá? É isso. Qual que é a velocidade da luz? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 300 milhões de metros a cada 1 segundo. Pensa isso. 1 segundo, 300 milhões de metros. Outro segundo, 300 milhões de metros. Outro segundo, 300 milhões de metros. É isso. Essa é a velocidade da luz no vácuo, tá? Quando ela chega na Terra, quando passa pela nossa atmosfera,
diminui um pouquinho, tá? Cai um pouquinho, Vai pra, tipo, 297 milhões, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Caiu 3 milhões. Caiu 3 milhões de metros por segundo. Porém, normalmente nas atividades, nos exercícios, a gente vai usar esse 3 vezes 10 elevado a 8, tá? E esse valor, pessoal, a gente tem que saber. Esse valor a questão não vai te falar. Não vai. Infelizmente, ela não vai te falar. Isso aqui a gente é obrigado a saber. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, quanto à propagação, classificação nós temos duas, né? Propagação e direção. Quanto à propagação, mais duas. Mecânica e eletromagnética. Onda mecânica, eu preciso de um meio material para existir. Onda eletromagnética, ela não precisa, ela se propaga no vácuo, mas também se propaga no meio material. Perde um pouquinho de velocidade, mas ela também está lá. Tudo bem? Na tela aí para você dar uma olhadinha. E quanto à nossa direção, nós também teremos dois tipos, tá? Quanto à direção, eu vou ter transversal, e eu terei também longitudinal. O que são essas duas transformações, gente? Em relação à direção. No próximo slide eu trouxe para vocês um gifzinho também para vocês enxergarem melhor. Mas só para a gente ficar sabido. A transversal é o tipo de onda numa corda. É aquela onda mais tradicional, certo? Ou seja, ela está indo para a direita, certo? Está indo para a direita, perfeito. Mas como que ela está oscilando? Ela oscila ora para cima, ora para baixo. Vai uma vez para cima, uma vez para baixo. Uma vez para cima, uma vez para baixo. Então o seu sentido de propagação é perpendicular, né? Tá indo para ela está indo para a direita e está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Beleza? Então é uma onda numa corda, por exemplo, né? Você vai balançar uma corda e ela vai fazer essas conchinhas, né? Esses vales e cristas que a gente vai entender um pouco melhor lá na frente. Beleza? E uma onda longitudinal, professor? Uma onda longitudinal é uma onda numa mola. Vai ficar melhor desenhado ali na frente, tá? Quando você comprime uma mola e solta, ela vai comprimir, soltar, comprimir, soltar, comprimir, soltar, comprimir e expandir. Beleza? Então, essa é a nossa onda longitudinal. Perfeito? Então, a transversal são ondas em cordas, tá? No sentido de vibração e de propagação são diferentes. Já que na longitudinal, ela tanto comprime e expande, quanto se movimenta tudo na mesma direção. Beleza? Tranquilão? Paz de Cristo? Vamos lá. Anota aí no seu material. E vamos para a terceira classificação. Terceira classificação vai ser quanto às suas dimensões. Dimensões. Como é que é isso aí, professor? Aí ficou fácil, hein, gente? Quantas dimensões a gente tem aqui? Quantas que você acha que são? São 3, né? Nesse caso aqui a gente vai precisar só de 3. Vamos lá. Uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Aqui ficou tranquilo, né? Uma dimensão. Me fala aí um exemplo de uma onda que se propaga em uma dimensão só. A mola, né? A mola tá indo só numa dimensão. Perfeito. A corda também, né? A corda também tá indo só ou no eixo X ou no eixo Y. É só isso. E 2 dimensões, pessoal? 2 dimensões. Imagina que você joga uma pedra num lago. Jogou a pedra no lago. Como é que vão ficar as ondas? As ondas vão se propagando assim, né? Tanto no eixo X quanto no Y. Tá? Então, uma dimensão a gente pode pensar na mola ou na corda, que está sempre ou no X ou no Y. Já em 2 dimensões, pedra no lago, começou a se propagar de várias formas. Tá? Tanto no X quanto no Y. E em 3 dimensões, pessoal? 3 dimensões, você pode pensar, por exemplo, numa vela. Pegou uma vela, imagina que isso aqui é uma vela. Tá acesa, tá? Você consegue enxergar a luz dela daqui? Professor, eu consigo. Vou botar de lado aqui pra você ficar enxergando melhor. Consegue? Consigo. E se você colocar ela acima da sua cabeça, você consegue enxergar a luz aqui de baixo? Consigo também. Consigo. E se estivesse do lado de cá? Consigo também. Consigo. Então o que isso significa, gente? Em 3 dimensões, no caso da luz, inclusive se você acender uma vela aí quando estiver escuro na sua casa, você vai ver que tem tipo uma bolinha que fica ao redor dela, né? Então a luz, né, nesse caso da vela, ela vai se propagar em 3 dimensões. Independente do jeito que você olhar para ela, você vai enxergar a luz.
certo? O som também, né? Se você pegar aqui uma caixinha de som, você colocar acima da sua cabeça, você escuta. Do seu lado esquerdo, escuta. Direito, escuta. Abaixo, escuta. Escuta o som em qualquer direção que você colocar a caixa de som, certo? Certo, certo. Maravilhoso. Então essas são as nossas classificações de onda, tá? Quanto à propagação, mecânica e eletromagnética. Direção, transversal e longitudinal. E dimensões, 1, 2 e 3, são as nossas dimensões para ondas. Na tela, anota no seu caderno, anota no seu material, bebe uma aguinha e vamos continuar. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, professor. Olha ali, ó, como eu falei para vocês, eu trouxe esse gifzinho aqui para vocês entenderem. Essas duas partes de cima aqui, né, essas três, na verdade, essas três primeiras linhas, falam um pouco sobre interferência, né, e essa interferência a gente vai aprender um pouco mais lá na frente, tá? Vamos focar nesse último aqui, ó. Esse último aqui tá legal, nossa senhora, gente, tá lindo. O que a gente precisa entender aqui, ó? Que é... Tá dando pra enxergar aí, gente? Deixa eu voltar aqui, volta aqui de novo. Tá, né? Tá, beleza. Volta aqui pra mim. Não tá aí mexendo, né? Pra mim aqui não tá mexendo não, no meu retorno. Tá, mas vamos lá, de qualquer forma. Aí, começou, voltou. Tá vendo aí a linha azul, como é que ela tá indo? Subindo, descendo. Essa azul aqui é uma onda transversal. Transversal. Por que transversal, professor? Ela está se propagando para um lado e olha a vibração. Ora sobe, ora desce. Ora ela sobe, ora ela desce. Olha aqui essa da mola, nessa parte de cima aqui. Isso aqui é uma longitudinal, né, gente? Longitudinal. Longitudinal por quê? Olha como é que ela está vibrando. Tá vendo que esse nó fica aqui um nozinho que está indo e voltando no mesmo eixo? Beleza, então isso aqui, ó, tá vendo que ela tá indo e voltando, tudo no mesmo eixo, sobre o mesmo eixo, onda longitudinal. O que você achou? Volta aqui pra mim. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Então essas são as propagações que eu queria que vocês tivessem em mente, tá? Quanto à sua direção, é isso, longitudinal e transversal. Quanto à propagação, onda mecânica e onda, eletromagnética. Show? Tranquilo? Vamos pra próxima? Vamos falar então de grandezas. Aqui teremos algumas grandezas que você até já conhece, tá? A gente só vai traduzir ela aqui para a parte de ondulatória na tela, gente. Quanto a, então, as nossas grandezas. Eu vou ter aqui três, tá? Três principais, né? E uma quarta que aparece um pouco menos. Então, eu terei aqui o meu comprimento de onda. Comprimento de onda que é dado, quer ver, ó? Pela letra grega, que é tipo assim, ó. O meu tá mais bonito, né, do que o do livro. Do livro de vocês tá um pouquinho mais feinho. Deixa eu apagar aqui, gente. Fazer de novo, né? Ó. Comprimento de onda. É esse cara aqui. Esse cara aqui chama-se lambda. Letra grega que representa o lambda. Tá? Comprimento de onda. Depois eu terei a frequência. Você lembra de frequência lá na aula de frequência? Lá na aula de movimento circular? Claro que você lembra, né? Você lembra. É um Fzinho minúsculo, tá? Frequência significa o que, gente? Quem lembra aí? Fala pra mim. Rotação por segundo. Rotação por segundo, nosso famoso Hertz. Hz. E a outra unidade, vamos ter que é período. Vocês lembram o que é período? É aquele T maiúsculo, né? Período é ciclos, né? Vou colocar aqui ciclos para vocês, porque na hora de fazer exercício a gente pode tentar entender um pouco melhor. Beleza? Então, período e frequência são as... e comprimento de onda, né? E fora a velocidade que a gente vai falar no próximo slide, né? Comprimento de onda, frequência e período são as unidades, né? São as grandezas que mais vão aparecer aqui para vocês, tá? O meu comprimento de onda é o nosso lambda, vai ser dado em metro. Tá? A frequência já está aqui em Hertz. Hertz é rotações por segundo. E o meu período, que são ciclos, né, a quantidade de tempo, né, que ele vai demorar para dar um ciclo completo, tá? Ciclos são sempre em segundos, tá? Segundos. E vou ter uma outra grandeza que é a amplitude. Amplitude. Que quando aparecer o próximo gráfico, né, na próxima tela, aí eu mostro para vocês como que fica direitinho lá no gráfico, tá? Mas a amplitude é só uma altura, tá?
Amplitude é uma altura, porém essa altura é sempre do meio para cima ou do meio para baixo. Show? Tranquilo? Fácil, médio, difícil? Anota aí no seu material. Isso daqui vai ser importante, viu, gente? Vai ser importantíssimo na hora de resolver as nossas questões. Beleza? Anotado? Anotado? Podemos continuar? Podemos continuar. Vamos falar de fórmula agora? Vamos? Vamos. Tava precisando, né, professor? Já tava até nervoso que não tinha fórmula. Vai ter fórmula. Essa primeira parte, como eu falei pra vocês, é a introdução. Essa introdução tem muita parte teórica, tá? Mas é claro que não vou deixar de falar pra vocês da nossa formulazinha, né? Essa fórmula é fácil, tá? Então, o que eu vou precisar calcular aqui, gente? A velocidade de propagação dessa onda. Como é que vai ser essa velocidade, gente? Bom, vai ser a minha frequência vezes o meu comprimento de onda. Só isso, professor? Só isso. Infelizmente é só isso, tá? Não temos nada além disso. Então vai ser o meu comprimento de onda vezes a minha frequência. Só isso. Professor, se é velocidade, pode aparecer aquelas outras fórmulas. Muito bem, pode aparecer, tá? Aquelas fórmulas de cinemática, vez ou outra pode aparecer aqui para vocês sem problema nenhum, tá? Você tem que saber fazer essas misturas de conteúdos, beleza? Velocidade, metro por segundo. Frequência. Frequência não. Desculpa. Isso daqui é o nosso comprimento de onda. Vamos lá, caneta. Comprimento de onda dado em metro. E a minha frequência dada em hertz. Tá aí as unidades de medida da nossa fórmula. Simples, fácil, objetiva. É óbvio que aqui vai aparecer pra gente muita análise gráfica, tá? Inclusive, olha lá, coloquei pra vocês outro GIF ó, na tela. Tá aqui, isso daqui é a nossa fórmula, tá? O que vai ser o nosso comprimento de onda? Olha só, perceberam que aqui tem um Azinho? Esse A é a amplitude, tá, gente? Deixa eu desenhar aqui pra vocês, olha só. Vou tentar desenhar aqui um pouco mais bonito do que tá no livro ali, ó. No livro não, né? No nosso GIF. Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma amplitude. Essa amplitude, ela também tá aqui embaixo, tá? Amplitude, então, gente, é a altura do meio até o topo da nossa onda, tá? Até a crista da minha onda. E também vai ser esse daqui, tá? Daqui pra baixo. Tá? Mesmo que tá desenhado torto, gente, mas a altura é a mesma, tá? Essa amplitude tem que ser a mesma. Se aqui é 2 metros, lá embaixo também tem que ser 2 metros. Beleza? Então, isso é a minha amplitude. A amplitude é a altura do meio até o topo da minha variação, tá? Até o topo da minha onda, da crista da minha onda. Beleza? Então, o que vai ser o nosso comprimento de onda? Nosso comprimento de onda vai ser a distância de uma crista até outra crista. Professor, de baixo também vale? Vale. Se eu pegar de um vale até o outro vale, também posso medir o meu comprimento de onda. Beleza? Então, o meu comprimento de onda é esse cara aqui, ó. Comprimento de onda. Que, inclusive, ele tá aqui, ó. Tá vendo ele lá no GIF? O GIFzinho, ele tá lá, ó. Então, o meu comprimento de onda vai ser sempre a distância entre as cristas. Cristas é a parte de cima, tá? Crista é o ponto máximo. E o ponto mínimo vai ser chamado de vale. Tá? Crista e vale, a distância entre eles será a medida do nosso comprimento de onda. Tá? Na aula que a gente vai falar sobre exercícios, aquela aula só sobre exercícios, que a gente já está acostumado que acontece, eu vou trazer para vocês bastante questão que tem gráfico, tá? Porque eu percebo que é uma parada que a gente não curte tanto, né? Mas aqui vai aparecer com bastante frequência, tá, gente? Esses gráficos para vocês. Então, na tela, anota a sua fórmula, tá? Velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a nossa frequência. Anota que faremos agora o quê? Adivinha, meu consagrado? Faremos agora nossas atividades. Tá preparado já, né? Bebeu aguinha? Dá uma pausa lá, vai no banheiro e volta. Senta aí que hoje tem exercícios. Apenas 5, tá? 5 para a aula não ficar muito longa. Vamos fazer 5 exercícios e na tela o primeiro, vamos lá, marca texto. Radares são emissores e receptores de ondas de rádio e tem aplicações, por exemplo, na determinação de velocidade de veículos nas ruas e rodovias. Vocês sabiam disso, gente? Sabiam disso? Volta aqui pra mim. Que a partir desses radares tem aquelas as faixas, né? Os pardais, né? Que a gente chama. Tem 2 faixas, né? Na pista
e ele calcula a velocidade com que você passa a partir da distância, né? Se tem 3 metros e a velocidade é 60, né? O limite é 60, então ele calcula quanto tempo que você demorou para passar da primeira para a segunda faixa. Dependendo do tempo, essa velocidade aumenta, né? Então, é assim que funcionam os nossos radares. Já os sonares são emissores e receptores. De quê? De ondas sonoras. Sendo utilizados no meio aquático para a determinação de profundidade de oceanos, localização de cardumes, dentre outras aplicações. Comparando-se às ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, temos que essa ideia aqui, gente, de sonares é extremamente utilizado para a gente mapear tanto o nosso oceano quanto o nosso universo. Tá? Então joga-se ondas, as ondas vão. Então toda vez que uma onda bate numa parada que a gente chama de anteparo, é como se fosse uma parede, ela volta. Tá? E quando ela volta, a gente consegue analisar o que voltou e inclusive a gente consegue saber até a cor. Por isso que a gente fala, né, que Marte, por exemplo, é o planeta vermelho, porque a onda que volta pra gente tem uma frequência específica que indica pra gente quase tudo. Beleza? Então vamos lá. Letra A. As ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas. E aí, gente, o que você acha? Errado, né? Erradíssimo. Erradíssimo. Nada a ver, né? Radares, poxa, isso aqui tá até invertido. Beleza? Letra B. Ambas as ondas exigem meio material para se propagarem? Não. Vocês lembram o que é uma onda mecânica, gente? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de meio material. E aqui ele falou sobre sonares, né? Sonares não precisa, né, de onda mecânica para existir. Tá? Não precisa de onda material. Beleza? Voltando lá. C. As ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as sonoras têm transversais. Não, isso aqui também está invertido, tá? É exatamente o contrário. O rádio tem transversal e o som, né, o sonoro, é longitudinal. A gente acabou de ver, né? Lá no gifzinho, há uns slides atrás. Então, também não. Voltando. Letra D. As frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem de meio para se... Nossa, lindo. Lindo, maravilhoso. E aí, você gostou dessa? Eu gostei dessa. Eu gostei pra caramba. Letra D é o nosso gabarito. Vamos ler a letra E. A velocidade de propagação das ondas dos radares pela atmosfera é menor do que a velocidade de propagação pela água. Não, e a gente vai pesquisar não. A gente vai aprender isso nas próximas aulas, né, de ondulatória. Vamos aprender a calcular, né, essa diferença de velocidade quando a gente está no ar e quando a gente está na água. Então a letra E também está errada. Tá lá, questão de número 1, gabarito correto, letra D de doido. Anotado? Tá tudo bem? Então, questão de número 2 na tela. Ixi. Aí tem cálculo, hein? Eu sabia que vocês gostavam, sabia que você estava esperando isso. Uma onda sonora se propaga no ar com velocidade, 340 metros por segundo. E frequência de 10.000 Hz. Com isso, calcule o comprimento de onda dessa onda sonora. Maravilha, hein, gente? Maravilha. Qual que é a fórmula mesmo? Qual que é? Velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Beleza, vezes a frequência. Vamos lá substituir valores. Quanto que é a minha velocidade? 340. Quanto que é o meu comprimento de onda? O comprimento de onda está aí? Não, é o que eu quero descobrir. Comprimento de onda. Qual que é a minha frequência? 10.000. Esse 10.000 aqui está multiplicando, né? Como é que ele vai para lá, gente? Vou falar isso de novo. Tá assistindo as aulas de matemática? Beleza. Quem está multiplicando que passa dividindo. Ou seja, esse 10.000 vai ficar na parte de baixo da fração. O 340 já estava lá, você nem usou. Não usou? Repete. Então, meu comprimento de onda vai ser 340 dividido para 10.000. Professor, como é que eu faço essa divisão? Fácil, hein? 0 com 0 a gente corta. O que sobrou? 34 sobre 1.000. 34 sobre 1.000. Quando a divisão, principalmente com números assim, né, que terminam em 0, tipo 100, 10, 100, 1.000, 10.000, enfim, números
tem zero, terminam em zero, eu só vou voltar minhas casas. Quantas casas eu vou voltar, professor? Quantos zeros tem? 3. Então eu vou voltar 3 casas. Como é que eu volto essas casas? Vamos lá na tela, ó, pra vocês. Seguinte, a minha vírgula tá aqui, né? Então eu vou voltar 1, 2, 3. Então o meu comprimento de onda vai ser 0,034. Não são 3 casas? Não tem 3 casas aqui depois da vírgula? Então é isso, 0,034 metros. Letra A. A de quê, professor? A de acertei. Muito bem, muito bem. Gostou? Eu gostei. Eu achei bem fácil essa questão. O que você achou? Tranquila? Tranquila, né? Beleza. Na tela, anota no seu caderninho e vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 na tela. Ó, outra questão teórica. Lembra, né? Essa aula é um pouco mais voltada para teoria, então vão aparecer muitas questões teóricas, tá? Aula de introdução à ondulatória. Na tela, tá falando assim a questão de número 3. As ondas podem ser classificadas de acordo com natureza, direção de vibração da onda, número de oscilações e número de dimensões de propagação da energia das ondas. E aí, meu querido? Quais dessas aí que a gente falou nas classificações, naquele slide que a gente falou só sobre classificação? Eu falei sobre a natureza? Falei, natureza da onda. Tinha lá, né? Tinha lá qual que era a natureza das ondas? Ela pode ser tanto mecânica quanto eletromagnética. Beleza, tem natureza. Direção de vibração? Tem também. Lembra? Longitudinal e transversal. Então também tem. Na tela lá para ficar melhor para você enxergar. Perdão. Número de oscilação da onda. Falamos sobre isso, gente? Não falamos. Oscilação de onda nem tem tanto sentido assim, né? Não tem. Então, o número de oscilação de ondas não faz parte da classificação. Número de dimensões. Poxa, isso aí tu lembra, hein? Quantas dimensões são? 3, né? Uma dimensão. Qualquer corda, mola. Duas dimensões. Jogou a pedrinha na água, propagou. Então, também tem. Terceira dimensão. É o som, né? Você escuta de várias formas, de vários lugares. Você escuta, então também está correto. Então, qual que é o nosso gabarito, gente? A 1 está correta, 2 está correta, 4 está correta. Letra D. 1, 2 e 4 estão corretas. Tá aí. No bolso, hein? No bolso, gente. No bolso. Que questão fácil, hein? Fácil, fácil, fácil. Vamos para a questão de número 4? Tá acabando, hein, gente? Tá acabando já, hein? Ixi, questão de quem? De quem? Ó. Enem maravilhoso. Vamos lá, questão de Enem. Tá falando assim: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestre. É tipo um monte de quebra-molinha pequenininho que você passa e o carro dá uma tremida. Ao passar sobre esses sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre o sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Estão disponíveis, né, no Denatran, adaptado. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima dele. Então tá lá. Questão de Enem a gente sabe que gosta de contextos mais longos, né, contextos mais voltados para o cotidiano. Então você observou lá que ele falou dos pedágios e tal. Mas o que nos interessa aqui? A velocidade e o comprimento. E ele pediu o que pra gente? Frequência, né? Se está em hertz, ele pediu pra gente a frequência. Qual que é a fórmula, gente, para calcular isso aqui? Velocidade de propagação é o meu comprimento vezes a minha frequência. Só isso, professor? Só isso. Questão de Enem. Só isso. Só isso. Qual que é a minha velocidade aqui, gente? 108. Numa altura dessa, você não vai me falar que você vai usar quilômetro por hora, né? Posso usar quilômetro por hora, professor? Não posso. Não posso usar quilômetro por hora. O que eu vou fazer? Vou dividir para quanto? Para quanto? Tudo bem. 3,6. Por que, professor? Porque eu não posso usar quilômetro por hora. Eu tenho que usar metro por segundo. Muito bem, metro por segundo.
Se você dividir então 108 para 3,6, teremos aí nossos exatos 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Tá lá. Então minha velocidade é 30. Qual que é o meu comprimento de onda, gente? Qual que é o comprimento de onda? Fala pra mim. O comprimento de onda é 8 centímetros. Posso usar centímetro? Não posso, professor. Não posso. Eu sei que não posso. Estou sabido que não. Muito bem. Não posso usar. Tá? Então, 8 centímetros equivale a quantos metros? É só você pegar o 8 e dividir para 100. Por que 100, professor? 1 metro tem 100 centímetros. Muito bem. A gente acabou de fazer nas questões anteriores aí uma divisão número com vírgula, com zeros, né? Então, como é que vai fazer? Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou botar quantas casas? 2 casas. Por que 2 casas, professor? Porque tem 2 zeros. Que número que vai formar? 0,08. 2 casas, 2 zeros. Muito bem. Na tela aí para você enxergar um pouco melhor. Então, o meu comprimento de onda 0,08 vezes a minha frequência. Esse cara que está multiplicando passa para lá como? Muito bem, dividindo. Então, minha frequência é 30 dividido para 0,08. Quanto que é, gente? 30 dividido para 0,08? 375 Hz. 375 Hz. Letra C. C de acertei. Muito bem. Muito bem. É isso. Professor, eu estou com dificuldade de fazer divisão com número com vírgula. Deixa no comentário aí. Me fala aí se você está com dificuldade. Se você tiver, eu falo com o professor de matemática, né? Ou então eu mesmo faço um vídeo falando só sobre divisão de número com vírgula. Ou então trabalhar com número com vírgula, trabalhar com fração, para facilitar os cálculos. O que você acha? Coloca aí no comentário se você acha uma boa ideia. Ou se já tiver aula lá de matemática, vai lá e assiste, pô. Assiste as aulas, professor sensacional de matemática. Assiste lá. Preciso desses seus conhecimentos de matemática pra gente arrebentar aqui na física. Beleza? Tá lá na tela então. Dá pausa, anota no seu material e vamos para a próxima? Última questãozinha de hoje, questão de número 5. Tá lá, gente. Determine a frequência de oscilação na ordem 10 elevado a 16 de uma onda eletromagnética que se desloca no vácuo com comprimento de onda 2 vezes 10 elevado a menos 9. Sabendo que a velocidade dela é 3 vezes 10 elevado a 8. Que loucura, hein, gente? Que maravilha, que legal. Gostei da questão. Questão legal, questão divertida. Então vamos lá, vamos fazer? Velocidade é o comprimento vezes a minha frequência, correto? Correto, professor, é isso. Qual que é a minha velocidade? Vocês lembram dessa velocidade? 3 vezes 10 elevado a 8? É a velocidade da luz, né? Se ele falou que é uma onda eletromagnética, ela tem que ter essa velocidade aí, tá? Então vamos voltar para a tela. 3 vezes 10 elevado a 8 igual... Qual é o meu comprimento de onda? Comprimento de onda? 20 vezes 10 elevado a menos 9 vezes a minha frequência. Epa, esse F ficou esquisito, hein? Vamos fazer de novo. Vezes a minha frequência de onda. Tudo bem até aqui? O que a gente fez? Só peguei, então, o comprimento que está lá, a velocidade, coloquei na fórmula e pronto. Tá? Esse cara aqui está multiplicando. Como é que vai para lá, gente? Vai dividindo. Perfeito. Então, na tela, a minha frequência vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 dividido para 20 vezes 10 elevado a menos 9. E aí, professor, estou com dificuldade de fazer isso aqui, como é que eu faço? Vem aqui, vem comigo. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou dividir esses números aqui, ó, tá? Depois eu vou trabalhar com a potência de base 10. Quanto que dá, gente? 3 dividido para 20. 3 dividido para 20 dá 0,15. Muito bem, 0,15. Aqui é o seguinte, ó. Esse meu 10 elevado a menos 9 vai para cima da fração. Toda vez que você troca as coisas de lugar, você lembra o que a gente faz com o sinal? Troca também. Então, se é menos 9, para cima vai mais 9. Muito bem. Então, vai ficar 10 elevado a 8 mais 9. Quanto que é 8 mais 9? 15, 17. Muito bem, 17. Essa seria a minha resposta, correto? Porém, ele pediu para que esteja em qual ordem? Gente, aqui em cima, ó. Ele falou que a ordem tem que ser 10 a 16. Só que aqui é 17. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar uma casa. Se eu voltar uma casa, vai ficar... Vou só botar aqui, né? Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 16.
Hz. Tá aqui. Nossa resposta, 1,5, letra B. Fala pra mim a verdade, fala pra mim a verdade. Se você chegou nesse 0,15, você já ia marcar 1,5, não já? Muito bem. Mas ficou 1,5 por conta disso daqui, tá? Se era 17, eu vou voltar uma casa, né? Avançar uma casa, tira 1 do expoente, 1,5 vai ficar 10 elevado a 16. Assiste lá a aula de matemática sobre isso aqui, notação científica, isso aqui vai ser bem importante pra gente, tá? Deixa no comentário aí, professor, eu tô com dificuldade, vou falar com o professor de matemática, às vezes eu mesmo gravo uma aula pra você de matemática sobre isso daqui. Na tela, dá pausa, anota aí devagar, anota com carinho, que hoje foi introdução ondulatória, uma aula um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Percebam que daqui a pouquinho eu volto com uma lista de exercícios um pouco mais completa sobre isso daqui, com questões mais difíceis. Beleza? Gente, muito obrigado por assistir ela até aqui. Eu sou o professor Tainan, professor de Física. Essa matéria é maravilhosa, sensacional, incrível. Vem comigo que eu te ajudo nessa sua aprovação. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima aula. Valeu, tchau!